Bom dia, pessoal. Estamos na live número 176. E olha só, tava chovendo muito ontem, tava friozinho e a gente resolveu assistir um filme. Assisti um filme com minha filha e esse filme aí era Luca. É um desenho animado da Disney em 3D, não sei se eu posso dizer assim. Eu vou dar alguns spoilers aí pra você. Mas olha só, tem coisas que é mais interessante assistir do que uma notícia ruim. E como a gente sempre fala que a crença ela nasce por repetição de todas as informações que acontecem no nosso externo nos estimulam. Eu peguei alguns códigos bem preciosos nesse simples filme Luca da Disney, junto com minha filha. E um dos códigos principais do filme, eu já vou contar um spoiler para vocês. Se vocês têm filho, vale a pena assistir e dar esses códigos para os seus filhos, para que eles entendam algumas coisas. Olha só, os pais super protetores do Luca, eles viviam no mar, né? Eles eram peixes, enfim. É uma historinha bem legalzinha. E eles protegiam o seu filho, eles limitavam muito seu filho, dizendo assim: não vá lá para cima da margem, não atravesse a superfície, não chegue nem perto, fica aqui embaixo, trabalha ali como criador de ovelhinhas, que eram os peixinhos e tal. E eles limitavam muito a criança, só que eles nunca explicavam o porquê. Eles nunca diziam o porquê não ir até a superfície. O que aconteceu? Uma criança é curiosa, eles sempre estão tentando aprender. Ele começou a achar objetos de seres humanos no fundo do mar. E o mais engraçado é que ele ficou muito curioso, ele ficou muito feliz. Ele achou um reloginho. Vou contar um bom spoiler do filme, hein? Mas vale a pena você assistir. Mas seus pais sempre diziam, todo dia: não se aproxime da superfície, não vá até lá, é perigoso. As pessoas podem te matar, as pessoas caçam o peixe. E esse filme é muito legal, ele é bem divertido. Então, o primeiro spoiler do filme: os pais eram super protetores, diziam assim: não sobe a tua superfície, você pode morrer, os seres humanos querem caçar todo mundo. E o menininho, né, ele acreditava nos seus pais, ele nunca tinha nem chegado perto da superfície, até que um dia ele encontrou um outro peixe que estava caçando algumas coisas ali no fundo do mar e voltava rápido para a superfície. Ele ficou muito curioso. Mas o que tem na superfície? O que tem lá na superfície? Gente, eu vou contar quase as melhores partes do filme para você pegar esses códigos que você pode ensinar para os seus filhos aí, se você tem. E ele viu aquele peixe, ele buscava coisas no fundo do mar e corria logo lá para a superfície. Ele ficou muito curioso. Até que um dia ele experimentou. Ele foi até a superfície e quando ele saiu da superfície, ele se tornou um humano. Ele viu que tinha ar lá em cima, era tudo diferente. Ele encontrou outro amigo dele, o outro peixinho que saía da superfície. E o outro ensinou para ele que lá fora eles poderiam se tornar humanos e experimentar muitas coisas. Quando ele começou a respirar puro, começou a respirar a liberdade, começou a experimentar coisas novas, ele já não queria mais viver no fundo do mar. E ele começou a questionar: mas por que meus pais diziam para não subir na superfície? Se é tão legal lá, se dá para experimentar tantas coisas. E nisso eles começaram a experimentar muitas coisas, muitas coisas. E a Disney é muito inteligente porque eles usam muito de PNL. Até se você quer descobrir como a sua mente funciona, assista Divertidamente. Eles sabem muito sobre PNL, sobre como a nossa mente funciona, inteligência emocional, tudo. E esses garotos começaram a experimentar coisas maravilhosas fora da superfície, fora da sua zona de segurança. Eles começaram a experimentar muitas coisas legais. E nisso, o sonho deles era ter uma Vespa, uma motinha. Porque eles criavam uma motinha de brinquedo para pular uma rampa. E o garoto que recém tinha saído da superfície, estava vivendo uma experiência como ser humano, ele tinha muito medo. E o outro que já saía várias vezes da superfície, vivia experiências novas, ele vivia muito, ele era um garoto feliz.
E eles fizeram uma vespinha, uma motinha para descer um barranco e pular na água. Mas o Luca, né, que recém tinha saído da superfície, tinha muito medo. Até que o outro menininho falou assim, olha só esse código que legal. E é um pressuposto da PNL. Ele falou, ei Luca, sabe essa voz interior que diz pra você não pular, que é pra você ter medo, que você vai morrer? Diga pra ele assim, silêncio Bruno. Era meio até italiano o sotaque, né? Silêncio Bruno, diz pra essa voz interna se calar. Aí o garoto, o Luca, começou a dizer assim, silêncio Bruno. Até que subiu na motinha, desceram, pularam a rampa. Enfim, vou deixar o filme só por aí, só pra... Senão você não vai ter vontade de assistir esse filme. Porque eu vou contar todo ele. E não vou contar o final, fica tranquilo. E o que acontece? Quando ele dizia assim, silêncio Bruno, ele calava aquela voz interior e vivia altas aventuras. Foi uma das melhores experiências que ele teve. E a questão é o seguinte, ele começou a questionar, mas por que meus pais disseram que não era para sair da superfície? Se é tão bom, se eu estou experimentando como é bom viver. E o que eu peguei com esse filme aí? Um filme infantil, mas que ensina muito. Primeiro, talvez nossos pais, querendo ser super protetores, nos ensinaram o que eles aprenderam, eles só repassaram o que aprenderam. Não, olha, faz o seguinte, ó, é muito perigoso você empreender, talvez dinheiro é só para rico, né? Então deixa para lá, essas coisas aí é coisa muito grande, não se envolva, dinheiro não traz felicidade. Talvez eles começaram por ser super protetores e não querer que a gente se frustre. Talvez alguns falaram até assim, não sonhe muito alto, se você sonhar muito alto, a queda é maior. E, na verdade, talvez eles estavam falando deles mesmos, porque eles não conseguiram ter resultados assim, tipo, extraordinários. Então, eles estavam fazendo o melhor deles para nos criar, né? Nossos pais ou as pessoas que nos criam, geralmente estão tentando fazer o melhor para nos criar. Mas essa super proteção acabou nos limitando em muitas coisas. Talvez a gente tenha algum medo de empreender porque a gente foi treinado a ficar na zona de conforto e abaixo de alguém que nos dê segurança. Um empregador, por exemplo. Talvez a gente não acredite na riqueza porque eles nunca conviveram com a riqueza e te ensinaram que dinheiro é só para rico. Então a gente nunca vai buscar isso. Tudo que a sua mente condenar, você vai fazer de tudo para não conseguir. Então se você condena o dinheiro, por exemplo, você vai ter problema. E com esse filme Luca, da Disney, você consegue pegar esses insights assim. E os pais tentavam super proteger o filho para não sair na superfície, só que depois que ele saiu da superfície, ele experimentou algo extraordinário. Depois da zona de medo que foi instalado pelos os seus criadores, aí o tio também dizia assim que era muito perigoso, que era melhor ficar sentado e comer restos do que sair para a superfície. Depois que o Lucas saiu da superfície, experimentou algo extraordinário, experimentou o que é viver de fato, ele saiu da sua zona de medo, da sua barreira de medo, ele não queria mais voltar para a superfície. E é exatamente isso que acontece quando a gente enfrenta aqueles medos que foram instalados dentro de nós. Os medos a respeito de empreendedorismo, o medo a respeito da sua liberdade financeira, o medo talvez de não seguir o padrão da maioria. Quando você rompe esse medo, você vive coisas extraordinárias. Agora imagine alguém que carrega esses medos consigo, mas nunca buscou ajuda, nunca buscou querer saber se era verdade ou não, se nunca questionou. Nem os seus próprios pais. Eu lembro que a minha mãe, a minha querida mãe, graças a Deus, tem ela viva ainda. E eu honro a vida deles, eu honro a vida dos meus pais. É muito importante respeitar a forma como eles aprenderam e tá tudo bem. E eu lembro que a minha mãe tinha um monte de superstição. Se deixasse o chinelo virado dentro de casa, ela pirava. Não, desvira esse chinelo, isso é perigoso. Eu falei, cara, mas eu sempre questionei desde pequeno essas coisas. Eu ficava assim, cara, não tem lógica isso. A respeito de varrer, por exemplo, não lembro agora como é que era, mas tipo, tinha que varrer a sujeira para fora, não para dentro de casa. Umas coisas assim, eram superstições que eles tinham. Só que isso deixavam eles com medo. Olha só quantas superstições foram instaladas dentro das pessoas, dentro das crianças. Quantas superstições que bloqueiam a criança na fase adulta.
E é muito interessante. E esse filme da Disney, realmente ele mostra nisso que toda a superproteção, na verdade. Os pais estavam querendo proteger o filho de viver experiências que eles não foram bem sucedidos. Mas o filho, quando arriscou, quando não aceitou mais viver aquela escravidão que eles estavam vivendo debaixo do mar, ele se tornou livre. E ele descobriu que valeria a pena pagar o preço da liberdade e ser feliz. E não viver a vida inteira com medo debaixo de uma caverna, por simplesmente acreditar que não era possível. Então, esse foi o spoilerzinho do filme Luca, vale a pena assistir. Filme da Disney, se você tiver filhos, já diga pra ele que tudo é possível aquele que crê. É um código poderoso. E fazer as crianças entenderem que vale a pena questionar. Pessoas sábias questionam. Pessoas que querem aprender, que querem evoluir, questionam. Pessoas que não querem evoluir, não questionam e seguram aquele com medo até o fim da sua vida. Depois que a gente enfrenta a barreira do medo, a gente vive as nossas maiores experiências. Junto com isso, eu posso trazer um exemplo muito simples, que era o medo de voar. O meu sobrinho tinha medo de voar, até que um dia eu descobri isso, falou pra mim, meu amigo, nós vamos se desafiar. E aí, eu falei pra ele, não, cara, tu tem medo de voar, mas tu já voou alguma vez? Ele, não voei, Rodrigo. Então é hoje que nós vamos voar. E bem naquele dia que ele contou, eu já tava querendo fazer mais um voo panorâmico aqui na cidade, né? Então vamos pro aeroporto e vamos terminar com isso agora. Você vai viver a sua melhor experiência depois que você vencer a barreira do medo. Dito e feito, a gente chegou no aeroporto e tal. Aí a gente fez o plano de voo junto com o piloto. Só que eu falei pro piloto, vamos dar um susto no meu sobrinho. Quando chegar nas nuvens, desliga o avião e embica ele pra baixo. E aí foi incrível, foi uma experiência incrível. Eu tenho um vídeo, deve estar no meu YouTube, eu tenho esse vídeo aí. Eu fiz um vídeo de quando a gente fez esse voo e ele superou aquele medo de voar. Cara, a gente voou, quando chegou nas nuvens, assim, foi algo maravilhoso, tal, lindo. E a gente chegando nas nuvens, o piloto desligou o avião e o avião embicou pra baixo. Daí a gente sentiu muita força G, né? E o meu sobrinho não conseguia nem gritar, ele se agarrou no banco assim, não conseguia nem gritar. Mas quando nós chegamos na aterrissagem, quando a gente aterrissou o avião, ele falou, Rodrigo, foi uma das melhores experiências que eu tive na vida. Uma das melhores experiências que eu tive na vida. Isso foi fantástico, quero fazer mais. Isso é surreal. Foi a melhor experiência que ele teve na vida. Mas ele só teve a experiência quando ele passou da barreira do medo. E às vezes para você passar a barreira do medo e experimentar coisas novas, você vai precisar de ajuda. Você vai precisar de alguém que já tinha experimentado algo na vida e estava tentando te ensinar. Talvez você vai precisar de um mentor, talvez você vai precisar romper essa crença aumentando suas referências. Porque toda experiência que você teve é de referências que você teve que talvez foram limitadas. Se você nunca conviveu com alguém que é milionário, muito difícil vai ser você pensar em milhões de reais. Muito difícil você ter a mente de um milionário. E então, se você tem algum medo, algum bloqueio, olhe para alguém que já passou por isso, que já superou isso. Expanda suas referências. Quando você expande suas referências, você pode viver algo extraordinário. Quando você passa da superfície, como o filme Luca, quando você passa da superfície, você pode experimentar coisas extraordinárias. Quando você vence sua zona de medo, você pode experimentar muitas coisas, experimentar coisas extraordinárias. A mesma barreira que te protege da dor é a mesma barreira que tira toda a sua felicidade. Então, gente, hoje foi esse spoilerzinho desse filme Luca, filme da Disney, que a gente pega muitas coisas interessantes. A gente entende que a superproteção dos pais talvez nos limitar em muitas áreas. A gente deve honrar nossos pais, mas também a gente não pode viver uma vida limitada. A gente tem que ir mais além. Porque talvez todo o medo que eles plantaram dentro de nós para nos proteger, os nossos pais têm essa função de tentar nos proteger, foi porque talvez eles não experimentaram coisas tão extraordinárias.
E eles não querem que você se frustre. Então, honre seus pais, honre pai e mãe. Eles sempre querem o nosso melhor, no fundo do coração. Mas talvez essa superproteção te limitou. E depois da superfície, como o filme conta, você pode viver coisas extraordinárias. A mesma barreira que te protege da dor é a mesma barreira que rouba toda a sua felicidade. Tá bom, gente? Essa é a live número 176. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, quem assistir posteriormente também. E se fizer sentido para vocês, curta, comente, compartilhe. Pequenas atitudes transformam o mundo e juntos somos mais fortes. O intuito dessas lives é te ajudar a construir uma muralha contra tudo que te limita, contra tudo que te deixa com medo, contra tudo que te faz mal, para que você se torne uma pessoa livre e feliz e que aproveite o máximo dessa vida. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Essa live vai estar no YouTube, disponível no YouTube, aqui uns minutinhos. E assista esse filme, vale a pena. É muito legal. Tá bom? Grande abraço e até amanhã.